cada alma, Senhor, que se dispôs a ouvir, meu Deus, essa pregação, esse evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Versículo, gente, sorteado foi, olha, Jeremias 31:13, tá? Pra gente começar a conversa. Acabei de sair de uma oração. Aí me deu vontade de falar com vocês. Engraçado que semana passada, antes de falar o versículo, eu vou contar um pedacinho do ocorrido da semana, né? Interessante. Semana passada eu tava forte, né? Nossa, eu sou uma mulher cauterizada, uma mulher que não chora mais, uma mulher que aprendeu a orar, né? Sem se descabelar, sem se afligir, né? A falar com Deus com todo requinte, né? De certa forma toda soberba, porque a partir da hora, né, que você não se permite, né, chorar mais, tá? Você também está pecando. Aquele negócio, hoje eu acabei de sair de uma oração e falando com Deus, né? E eu tentando fazer valer isso que eu falei para vocês semana passada, né, na pregação, né? Que a gente não tem que perder tempo chorando, que no caso seria se lamentando. Isso aí é uma diferença incrível, né? A partir da hora que você não entra no seu quarto para fazer, né, uma oração de murmuradores, né? Uma oração de lamentação, achando que o seu choro pode fazer, né, Deus se comover. Deus, como eu falei, Deus não é sentimental, ele não vai se comover pelo seu choro. Mas também, né, essa semana foi engraçado. Quando eu falei isso na pregação, eu me senti muito segura. Eu falei, isso não vai acontecer mais. Até mesmo porque eu já falei com o povo. Eu não vou mais perder meu tempo chorando, fazendo cara feia, né? Como eu falei semana passada, eu olhei a cara no espelho e tomei até um susto. Falei, Jesus, se eu continuar chorando, fazendo essa cara feia, eu tô perdida, né? Não há botox que resolva a vida de uma pessoa. Brinquei com a situação, mas foi uma semana, olha, sinceridade, bem difícil mesmo, né? Jeremias, ele foi chamado de o profeta chorão. Mas ele lamentava, né? Ele lamentava. Então, é isso que eu tô falando. A lamentação não funciona, não vai ajudar você, tá? Nas suas orações. O que Deus vai ver, né? É o estado de espírito. Como que você, né, tá se achegando a Ele. Então, eu falei esse versículozinho, né? Que é Jeremias 31, versículo 13, né? Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Então, você lendo Jeremias, né? Até Lamentações, você lê Lamentações 3, você vê que Jeremias começa numa lamentação e termina numa ação de graça, né? De certa forma, reconhecendo que não adiantava só viver lamentando. Quer ver, gente? Deixa eu abrir aqui, Lamentações 3. Vamos ler do 7 em diante, que é interessante, né? Que ele fala assim, ó, ele começa assim: Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Essa aqui sou eu, tá? Vamos entender que sou eu. Que eu ainda tô me recuperando, né, dessa costela, deu um curto-circuito aqui, meu filho, aqui, olha, os nervos inflamaram, não posso mexer braço, vivo com bolsa de gelo, tá tudo ruim pro meu lado, imagina. Então você não pode dirigir, você não pode ir pra igreja, você não pode fazer nada, então aí a pessoa começa, né, já achar, né, que Deus abandonou. Você entra numa paranoia tão grande, claro, é tudo fita também. A gente sabe que Deus não nos abandonou, mas mesmo assim estamos fazendo igual Jeremias aqui, tá? Tentando chamar a atenção de Deus, né, com um chororô, né? Isso não vai funcionar. Como eu falei, Deus não é sentimental. Jesus chorou, né, quando, né, foi ressuscitar Lázaro, mas é pela falta de fé, né, que as pessoas tinham, né? Deus, eu não creio que Deus se compadeceu, obviamente, por uma pessoa que ele ia ressuscitar.
mas ele se compadeceu com o sofrimento das pessoas, porque a pessoa ela só sofre muito quando ela perde a esperança, quando ela não acredita mais na providência de Deus, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Olha, hoje, finados, quantas pessoas devem ter chorado pelos seus entes queridos? Quantas? Né? Não conhecendo o Deus da ressurreição. Você acha mesmo que Deus lá do céu não vai olhar para esse cemitério cheio de gente chorando, se lamentando, achando que Deus é cruel de ter tirado seus filhos, né? Imagina como Deus deve ter se entristecido e até chorado por causa da falta de fé das pessoas. Então é interessante, eu tenho essa mania, gente, começar a ler e imaginar e viajar na maionese pensando, né? Porque eu acabei de sair de uma oração estendida agora, mas estendida no choro. Não foi de glorificando a Deus, né? Começa tudo muito bonito, tudo muito lindo, sentindo arrepio, falando em línguas e repreende aqui, repreende ali. Mas aí quando você entra na oração, não sei, sabe? Você começa a fazer uma melodia para Satanás. Porque, vou ser sincero, a sua lamentação é como música nos ouvidos de Satanás. Você começa a entrar na presença de Deus, é lindo, bonito, para quem não te conhece. Mas para o Senhor Jesus, que te conhece, conhece seu estado de espírito, conhece que você está fazendo fita, conhece como você está fazendo. Ah, meu filho, não vai funcionar esse chororô. Até porque, né, o que eu tô falando aqui, o Espírito de Deus, que tá lá em Romanos, capítulo 8, acho que é versículo 26, quer ver? Deixa eu ir lá rapidinho, eu tô lendo Lamentações, mas vamos lá porque vai ser legal. Que vai falar aqui, ó, por que eu tô falando, né, que o Espírito de Deus, ele te conhece, né, o Senhor Jesus te conhece, e ele sabe o seu estado de espírito, né, e vai, né, soar para ele uma oração de lamentação. Na verdade, nem vai ser uma oração, é uma lamentação mesmo, né, vai soar uma oração falsa. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, no versículo 26, ó, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, né? Quer dizer, o Espírito de Deus, ele conhece se realmente você está fraca, se você necessita de ajuda, tá? Ou se você está fingindo uma fraqueza. Daí você quer se vitimizar, como se fosse sensibilizar o coração de Deus fazendo fita, né? Aí ele fala assim, ó, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor, né? E Deus que vê o que está dentro do coração, ó, sabe qual é o pensamento do Espírito. Olha só, ele sabe se você está fingindo que está fraca, você pensa que você fazendo tudo isso, você está perdendo o seu tempo. Você poderia ter um tempo de oração, né? Uma oração assim forte com Deus, que estaria derrotando Satanás no inferno, que seria uma oração sincera. Você está perdendo tempo chorando, gastando caixa de lenço, que não vai adiantar nada. Ainda vai, como eu falei, né? Mulher principalmente, ainda vai arrumar uma ruga na cara, né? Então, muitas vezes é melhor você ter até uma ruga na alma do que ter uma plástica danificada, que nem bisturi muitas vezes vai conseguir arrumar. Não é por nada, não. Porque a alma Deus cura, a alma Deus trata, né? E a plástica, de repente, nem condições você vai ter para fazer. Então, gente, olha, eu vou ser sincera, do fundo do coração, vou parar de brincar, mas vamos entender o que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que estão querendo ganhar pela força, né? Ganhar pela lamentação. E muitas vezes ganhar até por obras missionárias, né? Achando que vai se encher do Espírito, né? Fazendo muitas obras ou chorando muito. As pessoas, ela tá indo para um lado errado. Ela acha que ela vai se encher do Espírito Santo. Quanto mais ela chora, mais vai comover o coração de Deus, mais vai sensibilizar a Deus. Aqui deixa bem claro, né? Vou terminar aqui, ó. E Deus que vê o que está dentro do coração, né? Se você tá sendo falsa, se você tá enchendo linguiça com esse choro, tá perdendo tempo dentro do quarto, né? Aí ele fala assim, ó, sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas
trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Tá? Eu não vou nem continuar, não. Eu quero só entrar nessa partezinha, que o Espírito Santo te conhece, não tem como você enganar a Deus. Não adianta falar, orei muito, nossa, eu chorei, eu me desmanchei diante do trono de Deus, né? Eu sou assim, quando eu vejo que eu tô fingindo, de certa forma eu olho pra mim e falo, gente, mas esse chororô é um desabafo, né? Igual de Ana, né? Que era humilhada por Penina, chegou no templo, né? Entrou lá amargurada, chorou. Mas será que Deus olhou Ana? Foi pelo quê? Pelo chororô? Ou foi pela humilhação? Eu creio que foi pela humilhação que ela passou, por ser confundida, né? Com uma mulher que bebia, né? Que estava bêbada. Então, isso que eu tô falando, eu tenho quase certeza que não foi pelo choro. Não foi. Choro não comove o coração de Deus, tá? Mas se você olha, coloca diante de Deus a sua humilhação que você tá passando, e que você chore diante de Deus pela humilhação que você tá passando, né? Mas não só por uma... igual ela tinha Penina, tinha inveja de Ana, né? Humilhava a Ana, porque Ana não podia ter filho, imagina. Agora, Deus olhou a humilhação, né? E ela chorou um choro verdadeiro, um choro de amargura, não um choro de pessoa mimada. Não tá suportando mais a pressão. Eu tô sem força. Senhor, eu não tô aguentando, eu vou desistir de tudo. Eu não aguento mais. Não adianta, isso não vai funcionar, que bobeira. Tá? Então, esse tipo de coisa, de botar Deus na parede, então larga, filha. Larga. Você não tá aguentando? Sai fora. Eu estou te chamando, tá? O chamado é diferente dos escolhidos. Você está sendo chamada, tá? Ou chamado para entrar nessa batalha espiritual. Agora, não vem querer dar uma de vítima, né? E falar que vai abandonar, que o culpado é Deus, que Deus não responde oração, que Deus... Não vai funcionar. Tá? Isso não adianta, isso não comove o coração de Deus e não vai fazer com que ele se apresse. Muito pelo contrário, você vai ser deixado de lado, porque enquanto você não acabar com esse chororô, você não esperar com paciência no Senhor, nada vai se resolver na sua vida. Eu vou voltar a falar disso, gente, porque é muito importante. Eu até acho engraçado que essa semana, como eu falei, né, foi uma semana de ladeira abaixo. E eu falei que eu não ia chorar, que eu estaria cauterizada. Que eu era uma pessoa cauterizada, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa adulta, espiritualmente, acabou, ponto. Aí eu vou lá, passo para vocês maior força, né? Mas a semana toda desci ladeira. Por quê? Porque o Deus, ele que me governa. E ele falou, você não chora mais, então quer dizer que você é cauterizado? Olha que beleza. Então eu vou dar mais uma pisada no teu calo e vamos ver se você não chora. Só que ele quer ver um choro sincero. Um choro pelas almas, um choro que você se levanta com clamor pelo povo de Israel, pela sua igreja, pela sua família. Igual Jeremias, né, que chorou pela destruição, né, pelo povo de Judá. Aí sim, aí você comove o coração de Deus. Olha, mas que comove. Tá? Mas não perca seu tempo chorando à toa, gente. Não perca seu tempo, não faça igual eu, tá? Agora, eu vou voltar, porque eu quero voltar a falar de Lamentações, porque, como eu falei, é música para os ouvidos de Satanás, tá? Que ele continua, né? Que Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão, não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Olha a oração de Jeremias, né? Olha só. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Olha que situação. Aonde que Deus abandona alguém? Então não adianta, tá? Não repita isso aqui. Ele amarrou o seu arco e fez de mim o alvo de suas flechas. Enfim, vamos acabar com esse chororô. Vamos lá
né, pro 19, que é muito importante. Quando ele muda o repertório desse choro, e ele fala, eu vou até pro 17, eu vou pro 18, 17 e 18, para você encaixar o 19, que ele fala assim, ó, já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade, não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Foi o que eu falei. Chegar e falar, eu tô abandonando o Senhor, parei, não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, não adianta, tá? Se Deus chamou, tá? Ele vai te preparar, tá? Ele vai te preparar. Então, tem aquele negócio, né? Os eleitos, tem os eleitos, que mesmo que você abandone, não pense que você vai conseguir fugir de Deus, que não vai. Porque a partir da hora que você tem um chamado, você vai cumprir aquele chamado por bem ou por mal, mas você vai, ou por amor ou pela dor, tá? Agora, tem uns chamados e uns escolhidos. Deus chama, mas se você não quer, vira as costas para Deus, problema é seu, quem vai sair perdendo é você, tá? Porque você não chegou àquele ponto, tá? Ainda não tá no ponto de Deus falar, esse eu escolhi, esse eu quero. Não. Então aí, você ainda tem tempo de sair fora, mas vai quebrar a cara, mas não tenha dúvida. Ou é bênção ou é maldição. Agora aqui, a gente tá falando de Lamentações, por isso, que ele chega no versículo 18 de Lamentações 3 e fala, não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou, né? Ele começa a colocar Deus na parede. Aí ele fala, eu lembro da minha tristeza. Aí entra o 19 que eu falei. Ele muda o repertório, né? E para. E ele fala assim, ó, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho e por isso confio nele. Então, volte a confiar. Comece a mudar essa lamentação em ação de graça. E reconhecer que Deus é o único caminho. Não tem como. Aí sim, vai haver transformação, né? O Senhor Jesus vai transformar seu lamento em alegria, que é o que ele promete, tá? A alegria que vem de Deus independe da circunstância, tá bom? Ele é quem vai te dar, tá? Motivo verdadeiramente para louvá-lo, para adorar em todos os momentos, triste ou feliz. Deus promete, né? E todo o tempo, né? Ele ainda deixa bem claro lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 20, né? Ele fala que vai nos transformar. Eu falo nos, não só Jeremias. Isso é qualquer pessoa que se coloca para adorar, né? Transforma a lamentação em adoração, né? Ele deixa bem claro, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Então, esse Deus de ontem é o mesmo de hoje, vai ser sempre o mesmo Deus. Então, a mesma promessa que ele fez para Jeremias naquele momento de tristeza, de sofrimento, né? Porque ele, né, Jeremias testemunhava as consequências dos pecados, né, das pessoas. Não é fácil, né? Ele se colocou na brecha ali pelo povo de Judá. Então, ele faz o mesmo hoje. Deus é o mesmo Deus, né? Não importa por que você está passando por isso, ou se é por algum pecado de alguém, ou porque é por causa das consequências do seu próprio pecado, não importa, tá? O que importa é que Deus vai te transformar nessa muralha e você vai conseguir, tá? Deus te promete isso. Então, as pessoas muitas vezes, até pessoas de cima de púlpito, né, elas têm essa responsabilidade, coitada, de ser eloquente, né, de pregar, de consolar na hora, né, da desgraça. As pessoas têm que estar prontas para consolar, né, quanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas elas mesmas estão perdendo a fé, elas estão enfraquecendo,
né? E não está sabendo como se chegar a Deus. E muitas vezes entende que quanto mais obra, mais peso, mais ela vai se encher do Espírito Santo. Deus não está preocupado com isso. O que mais Deus quer agora no momento, eu tenho certeza que a gente tem essa preocupação, sabe? Primeiramente, de escrever o nosso livro. A gente tem que pregar? Tem, né? A Bíblia está aí, cada um, né, tem essa responsabilidade de passar essa verdade, mas as pessoas também têm que entender que ela tem que passar, né, para quem está ouvindo, que essa pessoa ela tem que ter o seu livro, tá? A Bíblia um dia vai ser retirada, nós não vamos ter Bíblia e nem igreja para congregar. Então, eu acho que a responsabilidade de quem prega é falar qual é o seu livro, você já fez o seu livro, porque nós juntos vamos ser uma Bíblia ambulante. Então, nós temos que ter a nossa experiência com Deus, tá? Mas as pessoas estão tão envolvidas em tanta besteira. Eu até brinco aqui em casa, já está no Instagram, porque o Instagram é o, né, que eu falo, é aquele aplicativo, né, que as pessoas veem vídeo, é muito legal e riem. Mas por que eu falo Instagram? Porque está estragando as pessoas passam todo o tempo nisso, elas não têm mais vida, ou é numa televisão, ou é assistindo filme em cima de filme. Tem gente que fala assim, nossa, missionário, sua pregação dessa vez ficou longa, mas um filme da Marvel, quantas horas? 1, 2 horas? Ou até mais, né? Tem acho que filme até de 3 horas. Ninguém reclama de passar na frente de uma televisão 2 horas, mas para ouvir uma pregação, um conselho, né, falar de Jesus, as pessoas estão reclamando. Então ela tem que saber o que ela está fazendo com o seu tempo, o que livro que você está escrevendo. Com certeza, se você quer realmente conseguir passar por essa prova, né, a nado, tá? Você tem realmente, você pode boiar, né? Você pode afundar, tá? Então você tem essas 3 possibilidades. Se você afundar, é porque você desesperou, né? Nadar é a única forma de estar lutando, mas você pode boiar. Ninguém pensou, né, que a pessoa pode dar uma boiadinha, dar uma descansada para depois continuar a natação, para continuar dando braçada, porque ninguém aguenta todo o tempo da abraçada. Vai chegar uma hora que ela vai cansar e vai afundar. Então, nesse meio tempo, eu costumo falar para Deus, Senhor, eu quero estar boiando, eu quero boiar, eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu não quero só ter essas 2 possibilidades, ou afundar ou nadar, porque se eu ficar só nadando, eu vou afundar, vai chegar uma hora que eu vou estar cansada. Eu quero aprender a descansar, então você vai ter que aprender a descansar. Pensar em ter essa experiência com Deus, em fazer o seu livro. Qual é o seu livro? Não é só viver a experiência de Jeremias, não. Não é só viver a experiência de Mateus, de Paulo, não. Não adianta, gente. Conhecer a Bíblia é muito importante. É legal você ter a experiência deles na sua vida. Mas só a Bíblia não adianta. Eu até tive um sonho interessante. Eu não vou falar o nome, quem é, mas tem uma pessoa que conhece muito Bíblia na minha casa, mas muito, ela conhece Bíblia. E aí Deus falou, gente, me deu um sonho, que essa pessoa conhece mais Bíblia do que Paulo, que nem Paulo conhecia tanto o Antigo Testamento igual essa pessoa. Aí eu comecei a achar até graça, eu falei, misericórdia, quer dizer que conhece mais Bíblia que Paulo. Mas e aí? O que mudou se essa pessoa não obedecer? Ela pode conhecer muito Bíblia, né? Olhei assim a revelação, falei, misericórdia. Deus está falando que não adianta conhecer Bíblia. O que adianta é você ser uma Bíblia, é ter uma experiência com Deus. Não é ter a Bíblia toda na cabeça, não. Isso não é ser Bíblia. Ser Bíblia é você ter experiência com Deus, uma experiência diferente de Paulo, de Pedro, de João, de Jeremias. Você vai ter uma experiência sua com Deus, tá? Isso é que importa, isso é que é interessante. Mas as pessoas estão, né, buscando se divertir em TikTok, né, Instagram, como eu falei, né? É isso que as pessoas estão sendo estragadas. Por isso que eu falo estragada por esses aplicativos, tá?
Então estão muito preocupados, né, escatologia, em saber do futuro, quando Jesus vai voltar, e que tem a guerra em Israel, e que não sei mais o que o portal vai abrir, que o portal vai fechar dia 31 de outubro, que foi ontem, né? Gente, não se preocupe com isso. Você vê, ontem foi o dia, anteontem, né? Dia 31, foi o dia das bruxas, ontem foi o dia dos santos, hoje é o dia dos mortos. Se você parar para pensar, 3 desgraças, né? 31, né? Halloween. Depois vem o dia dos santos. Então vamos brincar com esse dia dos santos, porque santo por santo eu também sou, porque eu tenho uma vida separada para Deus. Agora, você é santo? Você se santifica? Porque as pessoas entendem santo, né? Aqueles padroeiro, né? Aquelas pessoas que foram escolhidas para ser santo, por favor. Santo sou eu sou santo, eu tenho uma vida separada para Deus. Todos nós podemos ser santos, como Paulo, como São Paulo, São Pedro. Nós podemos, porque isso é vida separada. Santo não é aquele padroeiro que dizem que faz milagre, não. Não, quem faz milagre é a tua fé. É a tua fé na coisa errada, que você vai prestar conta nessa fé que você coloca na coisa errada, porque Deus fala que não dá glória a outros deuses. Eu achei interessante, que eu até ia falar e eu estou pulando, que hoje é dia dos mortos. Então, meu filho, isso que eu estou te falando, as pessoas estão tão preocupadas com tantas datas, tantas coisas, não adianta isso. Tá? O povo está ficando doido, não perca seu tempo, né, buscando quebrar a cabeça com escatologia. Você vai pirar, né? Isso que eu tô te falando, ficar julgando quem é o anticristo. O anticristo tem aquele olho caído. Ele mora no prédio 666, né? Faça-me o favor, gente, para de julgar as pessoas. Você acha mesmo que o anticristo vai aparecer para você assim, do jeito que você acha? Bonitinho? Não. Ele não vai aparecer de rabo de chifre, que mora no prédio 666. Não vai, não. Que ele quer fazer as pazes, né, no mundo, que ele não sei o quê. Não, ele não vai aparecer dessa forma. Olha, Deus fala que muitas pessoas vão achar que é ele, e não é. Que até os escolhidos vão cair na esparrela acreditando que é Deus que está vindo, né? Que Deus está aqui, Deus está ali. Próprio, né? Lá em Mateus 24 você vai ver o que ele fala, né? Está preocupado com o dia das bruxas, né? Só falam disso. Esses aplicativos estão lotados de crente falando disso. Ninguém aguenta mais entrar nem para ver nada na televisão, né? Em vez de estar preocupado com tanta coisa mais importante. Você vê, aqui no Brasil tem Cosme e Damião, nossas crianças comendo doces consagrados a ídolo, a demônios. E as pessoas estão preocupadas com o Halloween, os doces, com o demônio dos outros, diabaços seus, né? Ou melhor, os nossos demônios, né? Então, em vez de pensar que o portal vai abrir, pensa que você vai ter que passar pelo portal estreito, portal de Jeová. Se você pensar nisso e parar de pensar no país dos outros, com certeza, entrar num portal estreito, né? Não está dando conta nem dos demônios do Brasil e está preocupado com o demônio dos outros, né? Então, essas coisas estão fazendo os crentes ficarem muito fracos. Aí, a hora de orar, perde a fé, né? A gente não tem que estar preocupado. Realmente, temos que entender que Jesus está voltando. Mas Jesus pode voltar agora. Nesse momento que eu estou falando contigo, ele pode estar voltando. Eu posso dar uma parada cardíaca aqui e morrer, né? Eu não caí da cama esses dias e quebrei a costela, né? Imagina. Da cama, gente, lendo Bíblia, eu caí, quebrei a costela. Eu estou até hoje tentando me recuperar. Imagina, já tem 3 meses que eu estou lutando, né, com inflamação no nervo, e bota gelo, e mal consigo ficar em pé, né? Ando com dificuldade, os braços tudo doendo, não dirijo. Então, tudo pode acontecer da noite pro dia. O que interessa se a portal do demônio abriu dia 31, né, de outubro, se fechou? O que importa é se a porta da tua casa está fechada. Isso é que importa. Não importa se Jesus vai chegar hoje. O importa é que você está pronto para a chegada dele. Eu ainda tenho uma pregação lá no canal, leilalima.com, né? Jesus vem. Você vai? Esse é o tema. Eu gosto de fazer essas paródias com o tema da pregação.
Então, é isso que eu tô falando. Entenda isso. A Bíblia vai sair de cena, tá? Só vai ficar os experientes, a igreja vai tombar, tá? Não importa se o terceiro templo vai ser reconstruído, não importa. O que está acontecendo na Israel, o que vai acontecer, o que importa é que as nossas igrejas vão ser derrubadas, vai fechar. E quem é você na fila do pão? Literalmente, quem é você na fila do pão? Quando eu falo até pão, eu estou falando da Santa Ceia, tá? Se você estiver comendo pão mofado, você não vai ter oxigênio para ficar de pé. Mas não vai, tá? Foi até o que eu falei, que eu sonhei com uma pessoinha aí, né, dentro aqui da minha casa, né, que conhece a Bíblia mais do que o apóstolo Paulo. Deus me mostrou isso. E, no entanto, isso não adianta em nada, gente, nada, tá? Eu falo para vocês, infelizmente eu não tenho ido à igreja, né, com tanta frequência como eu gostaria, não tô podendo, né, mas isso que eu tô te falando, a igreja, tá? Ela a pessoa que não é a igreja, ela fica sem combustível, né? Mas quem é igreja, ela nunca vai ficar sem combustível. O galão vai estar sempre no topo, tá? Transbordando. E eu falo para você, tem até aquela parábola, né, das virgens, né, as prudentes e as loucas. Mas eu falo para você, você não tem que ser nenhuma nem outra. Você tem que ser muito melhor do que as prudentes. Porque as prudentes só tinham para ela o combustível. Elas não tinham para emprestar. Que adianta? Deus fala que a gente tem que ter para dividir, né? Então não seja igual às prudentes. E nem igual às loucas, obviamente, tá? Você precisa transbordar na unção. Tá preparado, né? E você vê, as prudentes ficou devendo isso. Tá? Aqui, Deus, o que ele está fazendo? Deus está provando, né? Quem vai desmaiar no caminho? Quem é que vai ter combustível para chegar até o final? Eu até costumo brincar, gente, eu ainda estou atirando. Eu posso estar baleada com a asa quebrada, mas eu ainda estou atirando. Eu quero morrer atirando, né? Deus está passando um arado na terra, né? Quem vai sucumbir? Ou quem vai dar braçada? Quem é que vai boiar no meio dessas braçadas? Porque se você ficar nadando também, você não vai aguentar, você vai afundar. E quem é que vai permanecer? Quem vai chegar, né, descansado do outro lado? Então, olha, eu tenho muito a agradecer a Deus. Deus sempre foi muito bom comigo, né? Eu até brinco, ele é o cara, é o grandão da Galileia mesmo, tá? Quem anda com ele sempre vai ter a proteção, vai ter o amor dele, vai ser aperfeiçoado nesse amor. Porque o que importa agora é você ter esse amor. O amor é o maior dom que você pode buscar. Tem gente buscando tantos dons, mas esquece de crescer no amor, de ser aperfeiçoado no amor. Sem esse amor você não sobe. Então é isso que a gente tem que aperfeiçoar todo dia. Eu tô passando por essa peneira, tá? Não é fácil, porque você tem que aprender a amar, a suportar, a depender de pessoas que muitas vezes não querem te ajudar. Muitas vezes, né, igual eu tô vivendo essa situação, né, até já comentei, você tem que aprender a pedir, por favor, Deus te abençoe, obrigada, né, porque agora a pessoa tá dependendo, ela está doente, ela depende do próximo, de uma pessoa, da pessoa fazer alguma coisa para ela, né. Então isso é muito importante, a gente ter esse amor pelo próximo, né, saber que você não está, você não resolve todos os seus problemas sozinho, porque eu achava que tudo eu resolvo, eu não preciso de ninguém, não é assim não, tá? Deus abaixa a tua bola, muitas vezes você precisa quebrar uma costela. Eu tava em 9 meses de vigília, no último dia, no último dia, eu quebrei a costela, né? Por quê? Porque a vigília, pra mim, era como se eu estivesse dando o meu máximo, o meu tudo pra Deus. E Deus olhou pra mim, isso aí é trapo de imundície pra mim. Eu não quero isso. Eu não quero sua obra. Você tá nessa vigília, mas já chegou no final da vigília reclamando que não tá aguentando mais, né? Então não adianta reclamação, lamentação, bateção de beiço, porque isso não agrada o coração do Senhor. E não adianta obra, se você não tá suportando mais. Você vai sucumbir na fé, tá? É uma experiência própria, tá? Então isso é muito importante. Então eu falo para você, até o que é ruim na nossa vida, ele vai transformar em coisa boa e grandiosa,
tá? Igual eu falei, quebrei a costela, né? Eu acho engraçado que quando eu quebrei a costela, né? Eu tenho um gatinho aqui, que ele tá com felve, é câncer no sangue. Eu perdi uma gatinha tem um ano atrás, com a mesma doença, e esse gatinho que eu amo, é um filho, tá com 12 anos já, tá com essa doença, né? Foi ruim ter quebrado a costela, mas se eu parar para pensar, né, eu vejo Deus na minha vida, na minha família, né, principalmente agora na vida do Vitor, o nome dele é Vitor, a Vitória já faleceu, agora tem o Vitor, que ele tá com câncer, né? Engraçado que eu parei de pegar ele no colo, parei de beijar, todo dia eu beijava, abraçava, perguntava a ele. Eu parei, porque eu não posso pegar peso, né? Não posso pegar ele no colo. Então, você sabe que eu fico vendo Deus trabalhando com isso. Igual ele trabalhou com a minha cachorrinha. Eu tinha uma Yorkshire chamada Carolina, que ela adoeceu. E ela teve um problema que eu não podia pegar ela no colo. Muitas feridas na pele, eu não conseguia pegar. Ela tinha um mau cheiro, começou a dar um cheiro ruim. Ela morreu e eu fiquei um tempo até sem poder pegar. E engraçado, morreu velhinha, tadinha. Então eu falo pra vocês, o que eu tô falando isso? Que Deus, ele me poupou, está me poupando de eu não sofrer por causa do Vitor. Porque se eu pegar o Vitor todo dia, se eu estivesse pegando o Vitor esses 3 meses, eu ia sofrer muito na morte dele. Então eu tive que me afastar um pouco do Vitor, né? Então até nisso eu vejo o amor de Deus na minha vida. Porque Paulo falava, né, que Deus não permitiu ele perder um amigo, né, para não somar tristeza sobre tristeza, Paulo disse. Eu vejo assim que Deus tem esse amor por mim. Ele não permite muitas vezes eu me aproximar, eu ficar com o Vitor no colo. Eu tenho hora que eu chego pensando assim, era que Deus permitiu eu quebrar essa costela para ficar 3 meses sem pegar meu gatinho no colo, porque eu ia ficar mais apegada a ele no momento que ele está indo embora. Não, a minha Carolina foi assim, a minha mãe foi assim, né? Aconteceu isso. Então tem situações que Deus permite, até internar um ente querido, morrer no hospital, para você ficar afastado um tempo, para você não sentir tanto aquela dor. Porque se aquela pessoa ficar todo o tempo do teu lado, o sofrimento vai ser muito maior. Se aquele bichinho que você ama, de repente ficar todo o tempo do seu lado, vai ser maior o sofrimento. Imagina, se eu estivesse bem, eu estaria com o Vitor aqui, né, abraçando, beijando todo dia. Eu não posso pegar ele, então eu olho para ele de longe assim, isso está fazendo desapegar um pouco. Então, eu vejo o amor de Deus, gente. Olha, eu nem sei porque eu estou falando essas coisas, mas eu quero que vocês entendam que para com essas coisas de querer descobrir. Assim, Deus é Deus de mistério, sempre vai ser Deus de mistério, tá? Mas você quer conhecer esse Deus de mistério? É quando você fizer, né, esse livro, você que partir desse mundo, mas concluindo o seu livro, concluindo a sua história, tendo uma experiência você com Deus. Não busque experiência das outras pessoas, tá? Porque isso vai te desanimar. É muito legal contar as experiências de profeta, mas quando a gente tem uma experiência com Deus real, é muito melhor. Isso aí, sem sombra de dúvida, tá? Eu quero muito que vocês entendam isso, tá? Busque a Deus com essa verdade, né? Vocês que são dona de casa, né, estão aí, né, cuide dos seus bichinhos, dá amor. Muitas vezes a gente tem tanta ocupação, né, trata o bichinho sem nenhum carinho, larga pra lá, né. Então quem não cuida de um cachorrinho, com certeza não cuida de um filho, não cuida de um marido, porque se você tem um bichinho, você tem que dar carinho, você tem que dar atenção, né. É muito importante. Deus, ele quer que a gente tenha tempo para a nossa família, tenha tempo para os nossos animais. Muitas vezes tem aquele bicho, mas é só para distrair os seus filhos, né? Mas não gosta daquele bicho, não tem tempo para ele, não tem amor, não conversa. É como se fosse um objeto, né? Um brinquedo de corda. Eu comprei por causa dos meus filhos, para parar de me ligar, para parar de ficar mandando zap, para parar de mandar áudio, porque aí eu arrumei um cachorrinho, arrumei um gatinho, larguei para lá. Não faça isso, Deus não se agrada, porque Deus vai ver como você está cuidando do seu animal, né? Aí Deus vai ver exatamente o coração que a pessoa tem, se ela está entregando aquela criança a um celular, né, a um jogo. Cuidado com esses videogames, não tem nada contra jogo, mas tem que saber o que o filho está jogando, né? Olha o jogo, hoje esses PlayStation, qualquer jogo, né, de qualquer...
tá muito perigoso. A gente não pode deixar nossos filhos com canais de televisão aberto e nem com essas assinaturas loucas. Tá difícil. Tá difícil. Temos que saber o que o filho tá vendo, com quem que o filho tá conversando, que jogo é esse. Ter tempo para conversar com um adolescente, quanto tempo passa no banheiro, o que ele anda fazendo dentro do banheiro, entendeu? Então temos que ter essa expertise. Mãe, principalmente, né? Tá favorecendo a gula dentro de casa. O que você faz pro seu marido comer? Só cachorro quente, só macarronada, só lasanha de caixinha. É um pecado que está entrando por causa de uma mãe que não tem tempo mais para os seus filhos, para o seu marido. É culpado de entrar um espírito da gula. E o espírito da gula é um espírito de prostituição que entra dentro de casa. A gula, gente, não é só a comida em si. A gula é a escolha do alimento, só comer comida de cachorro, né? Vamos supor, só comer fandango, só comer pizza, só comer bolinho frito, só comer churrasco. Isso é uma gula. Porque você não tem tempo para comer um chuchu, um inhame, um jiló. Você não come nada que faz bem para o seu organismo, né? Só miojo de pacotinho, pó, né? Então, aqueles pó cancerígeno, suco natural não existe. Não tem mais tempo para fazer nada que presta para a família. Aí tem que ter alguma coisa errada com o seu ministério. Porque não tem tempo para se doar mais para os filhos, para o marido. Não tem. As mulheres, a mulher sábia edifica a casa, a mulher tola derruba e a destrói. Vamos pensar na nossa família. É legal ganhar alma, é legal, né, tá à frente, ter uma liderança, mas se essa liderança não estiver dentro de casa, não souber administrar sua casa, seu bichinho de estimação, seus filhos, falar com seu marido, isso que você tá comendo não presta, Deus não se agrada, isso é gula, porque a pessoa só come pelo paladar. Aonde Deus está nisso? Deus fez o inhame, Deus fez chuchu, Deus fez a abobrinha, né? O suco de laranja. Não, o suco de laranja Deus não fez, nem a laranja, né? As pessoas estão movidas a refrigerante, só coisa que não presta. Aí entra um espírito de prostituição. Mas não sei o que está acontecendo, missionário. Está acontecendo que você abre um portal para a pombagira entrar na tua casa através de uma comida. Aí vai fazer compra. Aí tem um monte de sinais dentro do mercado. Mas eu não entendi o sinal. Olha, cai um monte de caixa na cabeça lá e não sabe por quê, né? Coisas acontecem do arco da velha quando a pessoa tá cozinhando, mas não sabe o que tá. Que sinal é esse? Não sabe, né? Na hora que a pessoa tá lá cozinhando, fazendo aqueles quitutes, tem um sinal, olha o sinal. Aí ela vê o sinal, mas não sabe o porquê do sinal. Tem que ver a hora do sinal, o que estava fazendo naquele momento do sinal. Se Deus deu aquele sinal dentro do mercado, naquele momento você tem que falar, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Deus quer falar alguma coisa com relação às coisas que estão dentro desse carrinho. Esse carrinho, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Lá em João 10:10. Deus veio para dar vida e vida com abundância. Peraí, o que tá errado? Por que aconteceu isso com esse carrinho? Né? Por que essas caixas caíram na minha cabeça? Por que? Você tem que se perguntar. Deus fala em sinais. Muitas vezes você está fazendo uma comida, um quitute, mas será que está agradando a Deus? Domingo comida boa na tua casa é todo dia. Dia de festa é todo dia, não tem um dia separado. Hoje é domingo, vou fazer uma comida especial, né? Não, né? É de segunda a segunda porcaria. Os seus filhos estão acostumados só com porcaria. Não tem mais uma mãe que faça uma abobrinha batida. Não tem uma mãe que pica um chuchu. Não tem uma mãe que tempere um feijão. Não, vamos pro macarrão. Vamos pro frango assado. Não é assim que funciona. Isso vai ser cobrado de você, mãe. Eu tô falando com mulheres de Deus, mulheres que não têm mais tempo para cuidar da sua família. E Deus não está interessado em ganhar alma. Deus quer primeiramente que você esteja junto a essas almas que você está ganhando. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa e perder a sua família, tá? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu tô falando que aí depois chora, lamenta, busca Deus, mas não vê o mover de Deus. Por quê? Porque tá devendo dentro da sua casa. Enfim, gente, como eu falei, as coisas aqui vão fluindo, o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra, até pelas experiências que eu tenho dentro da minha casa,
mas eu tô focada agora em mulheres, né? Pessoas que sabem que tem um chamado, tem uma responsabilidade, mas Deus primeiramente vai colocar essa responsabilidade maior, tá? Que é a sua família. Buscar saber o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas cada um por si, né? Eu já preguei, eu já falei, eu já mostrei o caminho. Não é assim, não, tá? Não é mostrar caminho, não. Mãe e pai traz maldição para a vida dos seus filhos e é responsável se seus filhos desviarem do caminho, porque não esteve junto aquele crescimento, né, daquele tempo com o filho. E você acha que o filho ou a filha vai olhar para você e vai falar, eu não quero essa vida, eu não quero esse Deus, eu não tive uma mãe presente dentro da minha casa, tá? Então, primeiramente, são seus. E Deus fala, aqueles que não buscam pelos seus é pior do que os descrentes. Então já entra uma maldição. E outra coisinha, tá? Vou fazer um mexidão de pregação aqui, de conselho, de puxão de orelha, que pode ser que alguém vai se achar. Quem, gente? Muitas vezes tem uma família, essa pessoa ela é casada, ela pode ter um marido espiritual, ela pode ser uma mulher espiritual, ter uma família, né? E ela andando na presença de Deus. Muitas vezes, assim, coisas que a pessoa precisa realmente parar, né? E prestar atenção nos detalhes com relação a filhos que eu falei, né? Mas tá andando, é bênção. Agora, gente, muitas vezes tem coisas que acontecem na vida, na família, tá? De uma pessoa, que essa maldição muitas vezes não tá entrando por causa da mulher ou por causa do marido. Muitas vezes é por causa de um avô e de uma avó, tá? E então a gente, eu tô falando assim, vamos supor, eu não tenho uma mãe viva, mas quem tem uma mãe viva, e essa mãe, ela tá na casa do Senhor, ela até entra numa igreja, mas ela não é uma mulher, né, de Deus, ela não é uma mulher temente, ela é uma mulher religiosa, tá? Ela traz maldição para a vida dos nossos filhos. Então, muito cuidado, quem é mãe, tá? Tô falando de mulheres de Deus que são mães, tem filhos que não estão tão bom assim, mas busca, e marido busca, a mulher busca, mas os filhos ainda tem coisa para ser consertada. Então, vamos buscar saber a vida dos avós, ou paterno ou materno. Buscar saber como é que está a sua mãe. Ela está buscando a Deus? Ela está mesmo na presença de Deus? Não. Vai jejuar, vai orar, vai buscar pela vida. Porque ela também, mesmo você sendo casada, você tem um link espiritual com essa mãe, tá? Essa mãe pode sim trazer maldição para a vida dos seus filhos e também, principalmente, da sua vida, tá? Então, essa mãe tem que buscar. Isso aí é uma bússola. Muitas vezes tem coisas acontecendo no seu ministério, coisas acontecendo na sua família e que você não consegue tampar essa brecha porque está vindo através de uma mãe que está desobedecendo a Deus. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Buscar por essa mãe, buscar por esse pai, tá? Que não estão na presença de Deus. Até muitas vezes está dentro de uma igreja, mas você sabe que não está 100%. Não adianta. Mas eu casei, agora minha família é meu marido. Olha, vou ser sincera. Experiência que eu tô te falando, experiência de mulher de Deus, não funciona. Você pode casar, você pode ter uma família, você pode se desvincular da sua mãe, do seu pai, mas enquanto ela não morre, enquanto ela tá viva respirando nessa terra, ela traz maldição para você, tá? Então busque, ore e jejue, tá? Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. E aí não adianta falar está na igreja, não adianta, tá? Igual eu te falei, se ela não tem um livro, se ela não tem uma experiência, que adianta uma igreja? Eu tenho, nem sei quanto tempo que eu não vou na igreja, gente, por causa desse problema de costela aí, que eu vivo mais com bolsa de gelo do que tudo. Não adianta. Se você não tem uma intimidade com Deus, você vai morrer, você vai afundar, você vai dar abraçada, você não vai aguentar lutar muito tempo, tá? Se você não boiar, você não descansar no Senhor, você afunda. Tá bom? Deus abençoe, até semana que vem, se assim Deus permitir, gente. Ó, fiz esse mexidão aí pra falar com muitas pessoas. Que Deus fale com vocês em cada coisa aí.
que só Deus sabe que pérola vai sair, né? Eu nunca sei o recado, qual vai ser transmitido, tá? E quem recebeu o áudio da pregação, do conselho aí, da ministração, é leilalima.com. Aí lá no canal YouTube você vai escutar, vai ouvir as pregações antigas, que eu citei algumas pregações aí, né? Acho que foram 2 que eu citei aí, né? Jesus vem, você vai, eu citei essa. E a outra, né? Dá um tempo, que foi a semana passada também, acho que eu citei, tá? Se vocês quiserem ouvir a antiga, é leilalima.com ou missionária Leila Lima, tá? Fica na benção aí. Beijo.